bom dia, bom dia, bom dia. Vamos falar sobre follow-up eficiente. Como é que vocês estão? Bom dia, segundou, né? Segunda-feira. E hoje nós vamos começar focando em comunicação assertiva e follow-up eficiente para marketing, para vendas. Deixa eu já anexar aqui o tema da nossa transmissão. Aí, vamos ficar alguns minutinhos juntos aí, os próximos 20 minutinhos, conversando sobre follow-up eficiente, né? Aquela comunicação assertiva, aquela estratégia de marketing, aquele treinamento com a sua equipe de vendas, no sentido de fidelizar aí os seus clientes e terem mais produtividade. É relacionamento, é marketing, sim. E dá para aplicar tanto nas questões estratégicas de marketing quanto nos próprios treinamentos, time de vendas. Então, eu vou te dar 12 pontos aqui importantes, né? Do que significa, do que seria um follow-up. Um follow-up eficiente. Um follow-up é você estar seguindo, né? Follow-up, seguindo atrás aí, monitorando, acompanhando o desempenho, o feedback, buscando feedbacks, né? Ou seja, os resultados e a conversação do seu cliente. Quando a gente pensa em vendas, a gente tem um cliente que faz uma compra, ativa uma experiência e depois. Esse depois, a conversação, a conversa que tem que acontecer depois, isso é follow-up. É como que você vai colocar o seu olho e a sua atenção no pós-acontecimento, no pós-reunião, no pós-projeto, na pós-venda, né? Então, eu vou lá em 12 passos contigo para você entender o que seria um follow-up eficiente de fato, que faz diferença dentro das grandes organizações. Se você quiser anotar um passo a passo aí, ferramenta de conexão única que a gente traz para você. E depois eu vou encerrar com exemplos práticos de comunicação assertiva, marketing, para você aplicar no seu follow-up, no seu time de vendas, no seu marketing, nas suas redes sociais, enfim, para que você tenha um desempenho e possa refletir junto com a sua equipe, tanto de marketing quanto de vendas, se essa estratégia, se esses insights estão no dia a dia, estão acontecendo aí dentro da sua empresa, tá? Porque o nosso objetivo aqui é a liderança, é a gestão dos projetos de marketing, a gestão dos projetos de vendas. Eu quero que você faça aí um ramp-up, faça uma excelente semana, um excelente mês e tenha excelentes resultados dentro dos seus negócios. Então, passo 1, né? Você tem que para você fazer um follow-up, os requisitos. Primeiro requisito, ser proativo e rápido, né? Ou seja, tem ali a demanda da sua carteira de clientes, tem ali a demanda da sua carteira de gestão de projetos, saiu de uma reunião, fez uma venda, enfim, rapidamente atualize seu CRM e faça um follow-up. Entendeu a reunião? Entendeu o conceito? Gostou do projeto? Gostou do produto? Então, o tempo é essencial. O follow-up, ele deve sim ocorrer o mais rápido possível, né? Após a interação inicial ali, dentro de 24 a 48 horas, demonstrando que você está interessado naquela reunião, no comprometimento do cliente, no comprometimento da equipe e que aquele tempo não foi time perdido. Depois, personalize a sua mensagem, né? No caso de ações de marketing, existem ferramentas e plataformas que personalizam. Quando você está automatizando, dá para automatizar o follow-up, né? Isso é bastante interessante e dá para fazer também de uma forma automatizada, mesmo que seja personalizada, mesmo que seja de uma forma automatizada. Então, envie mensagens genéricas, aliás, evite mensagens genéricas, né? Que significa, por exemplo, começar com o nome da pessoa. Isso é extremamente importante, elencar pontos específicos de sentimentos, do que foi tratado, enfim, é interessante também. Utilize múltiplos canais de comunicação. Ponto 3, utilize múltiplos canais de comunicação para fazer o follow-up do seu cliente. Lembre-se, tá? Quanto mais único você quanto mais você comunica, fala as dores do seu cliente, buscando seu lugar de fala, de liderança no mercado, em múltiplos canais, em múltiplas plataformas, mais presente você vai estar na vida do seu cliente com proposta de valor. Isso faz com que a sua liderança aumente exponencialmente junto com o seu valor agregado, junto com a percepção de valor que o seu cliente tem de você. Então, utilizar múltiplos canais faz parte dos requisitos de um bom follow-up.
Ah, Aline, então quer dizer que se eu não tenho todas esse conjunto de técnicas, eu não estou fazendo um bom follow-up? Claro que não, você tem que adaptar caso a caso, né? Você tem que adaptar aí, você, por exemplo, tá falando com um cliente, né? O follow-up é no sentido de falar com um cliente específico, esse cliente gosta de comunicar pelo WhatsApp, ele já te conhece, já tá na casa, ok, né? Usa só esse canal se for mais fácil para você. Mas não dependa, o que eu quero dizer aqui, não dependa apenas de um único canal de comunicação. Você pode combinar e-mails, você pode combinar telefonemas. Por quê? Porque o follow-up tem fases. Você vai ter aquela primeira interação após a ativação da experiência, após a reunião com o seu cliente, mas daqui a 1, 2, 3, 4, 5 meses ali, você vai ter que buscar uma nova interação com esse cliente. E daqui a pouco você diversificar o canal, ele não fica com aquela coisa assim, esse cara aqui tá pegando meu pé. Então é interessante eu considerar utilizar múltiplos canais de comunicação para diversificar essa experiência do seu cliente com você. Ofereça valor, né? Ponto 4, ofereça valor com a clareza, através da clareza da mensagem na sua comunicação. Ou seja, seja direto, seja direto. Seja direto, tenha um propósito na comunicação, né? O cliente, ele sempre aguarda uma decisão, ele fica esperando uma iniciativa, uma proatividade também na sua busca ali de conversação. Então, evite rodeios, tá? Quando você for falar com o cliente, não ligue para não dizer nada. Enfim, é isso, tá? O cliente, seja claro o objetivo, o cliente ou um funcionário, enfim, ele gosta de feedback, ele gosta de ter atenção, mas ele não gosta de perder tempo. Ele não gosta de vendedor chato. Ele não gosta daquele gestor, aquele chefe chato, que dá um oi, né, pra fazer pressão, mas não diz nada. Né? Então, assim, não é por aí, tá? Então, quando a gente quer fazer follow-up, a gente tem que ter um gancho de conversação. Né? É um produto novo, é uma oportunidade nova, é uma tendência nova, é algo que faça sentido e conecte com a dor e com as necessidades, com os sonhos daquele cliente. Isso é um gancho, pode ser um artigo, pode ser realmente um lançamento, uma promoção, pode ser N coisas, mas você tem que ter um gancho, e aqui vem muito a criatividade, a habilidade de quem está organizando esse follow-up, para que a clareza e a objetividade ela de fato aconteça. Né? O ponto 6 aqui que eu quero te trazer é os próximos passos, a organização. É tão importante a gente ter um CRM, né? A gente já falou sobre isso várias vezes, na verdade quase todos os dias eu falo, CRM, Sistema de Relacionamento com o Cliente. Né? Pode ser uma planilha de Excel? Pode, né? Mas de preferência busque aí estruturas, plataformas que existem de gratuitas a pagas, que tenham uma excelente organização de gestão sobre o passo a passo daquele cliente. Então, esses sistemas, eles te colocam alertas, por exemplo. O cliente comprou hoje, daqui a 6 meses tem que comprar, fiz um follow-up hoje, vou fazer tanto aqui há tanto tempo. Organize esses follow-ups, porque se você não organiza, o cliente entrou numa reunião, depois entrou na outra, sem organizar antes a estratégia de follow-up, você nunca mais organiza os alertas, nunca mais organiza os materiais que você tem aí na manga para ali na frente mandar para o seu cliente, né? Então, estabeleça os próximos passos, defina ações futuras. Aline, eu não tenho ações futuras. Crie, né? Crie. Aqui entra a criatividade junto com a sua estratégia comercial e com a sua equipe de marketing. Ao final de cada follow-up, você vai tem que definir claramente os próximos passos com aquele cliente. Para quê? Para que esse cliente, seja ele interno no projeto que eu estou desenvolvendo, ou externo, que é meu cliente final que compra de mim, esse cliente, ele tem uma vida útil dentro do meu negócio, dentro do meu ecossistema, e uma vida que se pague. Então, lembra que a gente fez uma transmissão há alguns tempos atrás, né, sobre a medição, o valor, o cálculo que a gente faz, bem matemático mesmo, bem prático, da administração, bem administrador mesmo, né? A gente fez um cálculo, quanto que vale meu cliente, e a gente fez esse cálculo, quanto que me custa adquirir um cliente novo, quanto me custa manter um cliente novo, quanto que aquele cliente está me retornando. Então, a minha gestão é eficiente à medida que esse custo de manutenção do cliente, ele vai baixando, o custo de aquisição vai baixando, mas também o quanto que esse cliente vale para o meu negócio, o quanto que ele bota no meu negócio, cresce. Quando eu faço gestão séria, comprometida, de marketing aliado ao comercial, eu estou continuamente olhando para esses dados, né? Então, sim, marketing é um universo
que envolve comunicação assertiva, envolve vendas, envolve redes sociais, envolve tudo que a gente conhece, mas ele inicia no posicionamento mercadológico, naquela minha percepção de valor que o meu cliente tem de mim, que parte do sentimento que o cliente tem de mim, é conceito mesmo, é proposta de valor, é conceito. Passa pela gestão do negócio, pela gestão saudável do negócio, que depois eu vou utilizar as técnicas, as ferramentas que a gente tem disponíveis hoje no mercado, especialmente digitais, né? Para poder explodir aquilo que eu já pensei antes, aquilo que eu já organizei antes, aquilo que eu sou de fato. E isso é meu valor, que eu organizo, que eu defino e explodo nas redes sociais, explodo na comunicação, né? De uma forma a ter, através desse posicionamento, dessa proposta de valor para o mercado, a valorização do meu negócio, o meu branding, o meu tal do branding, né? Então é sobre isso, e marketing começa nisso. Mas ele não se encerra em eu apenas fazer vendas através das técnicas dentro das minhas redes de comunicação, dentro dos meus canais, através da minha proposta de valor. É muito legal. Tem gente que vai direto para as técnicas, sem olhar para a proposta de valor, sem olhar para a gestão, né? Então a gente tem que ter esse todo. Mas também tem que ter o desfecho, tem que ter ali o resultado final. O resultado final é a gestão. É a gestão dos dados, é a gestão de tudo, né? Então a gente tá... isso é marketing, isso é legal. Estabelecer os próximos passos tem a ver com isso, tem a ver com a gestão do meu marketing, com a gestão do meu processo, com a gestão das minhas vendas. E aí automatizar com cuidado todos esses quesitos, automatizar com cuidado é interessante, explode essa comunicação, esse feedback. Se eu tenho uma ferramenta de CRM, se eu tenho ali um relacionamento com o cliente, eu posso automatizar isso, né? Agora, e aí configurar as máquinas de vendas para isso. Agora meu cliente entrou aqui na base, eu dei oi, perguntei como é que ele tá, agora eu vou mandar uma mensagem, né? Então eu consigo automatizar tudo isso. E não ser insistente, né? O ponto 8 que eu quero trazer para ti aqui é não ser insistente. A gente tem que ter um feeling, a gente tem que ter uma polidez, a gente tem que ter um respeito, a gente tem que respeitar a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então eu tenho que saber com quem eu estou conversando, eu tenho que saber com quem eu estou me comunicando, eu tenho que trabalhar, eu tenho que aquecer o meu relacionamento com o meu cliente de uma forma respeitosa, de uma forma com que ele dê ok, com que ele queira. Isso é LGPD. Mantendo o equilíbrio. Então, eu tenho que ter o equilíbrio. Eu preciso dizer para o cliente, estou aqui. Eu preciso manter um profissionalismo, mas eu também tenho que saber, tenho que ter muita maestria, muita flexibilidade, muita habilidade para saber até onde eu posso ir. E há uma linha tênue, sim, entre eu ser proativo e eu ser insistente. Isso é muito importante citar. Há um respeito de tempo, de acordo com cada cliente. Por isso que quando eu finalizo o follow-up, eu vou sentir ali na minha gestão dos próximos passos, de acordo com o perfil daquele cliente, o tempo que vai levar para me falar com ele, né? Então, existem algumas coisas que eu posso automatizar, tem outras que eu tenho que interferir manualmente ali para dar o comando, fazer assim, assado. Então, ok, eu tenho uma gestão de relacionamento com o cliente, legal, beleza, maravilha. Eu tenho que fazer eu posso botar isso no marketing, numa trilha uma trilha configurada, eu posso inclusive dizer para a minha automação o seguinte, esse cliente aqui demorou para responder, demora mais tempo para mandar alguma coisa, talvez ele não esteja tão engajado na minha comunicação, ou muda o perfil da minha comunicação. Cliente abriu, vem para cá, cliente não abriu, vai para outra trilha. Então eu consigo fazer esse penso, isso é gestão, né? Eu consigo ter estratégias e não de forma a considerar não ser insistente, seja do ponto de vista manual ou inclusive automatizado, tá? Acompanhar os resultados, né? Acompanhar os resultados tem muito a ver com o que a gente falou antes, né? Organizar, gerir os próximos passos necessariamente tem a ver com isso, acompanhar os resultados. Ora, como é que eu vou, na hora de definir continuamente a gestão dos meus próximos passos, como é que eu vou descobrir que está sendo assertivo ou não? Simplesmente acompanhando os resultados. Eu vou ajustando a minha rota de acordo com os meus resultados, eu vou fazendo testes no marketing, nas vendas também. A gente fala muito de teste AB, muito sobre teste AB, né? O que seria teste AB? Bom dia. Eu ter uma estratégia e eu ir testando outras estratégias. E aí passa uma semana, passa duas. Isso no tráfego a gente faz muito bem, muito rápido. Isso aqui deu certo, eu travo aqui, não ponho mais força, não ponho mais investimento e vou pra cá, né? Sigo na outra estratégia. Então, teste AB é muito importante para o marketing, é muito importante para as vendas, e isso tem a ver com esse ponto aqui específico, que é acompanhar os resultados, inclusive na estratégia de follow-up.
Outro ponto de um follow-up extremamente eficiente, que requer um follow-up eficiente, é ser agradecido ao seu cliente, ser agradecido à sua equipe, né? Lembra, follow-up não é só na hora da venda, follow-up também é com o seu cliente interno, aquele que produz para ti, aquele que faz a máquina do seu negócio funcionar. Sair de uma reunião, seja agradecido. Isso mostra empatia, ativa gatilhos que dão abertura para o próximo passo do follow-up. Se você não é agradecido ao seu cliente, você meio que coloca uma barreira de conversação e você não consegue dar os próximos passos do follow-up. Então, sempre agradeça. Como agradeça o cliente pelo tempo que ele teve ali disponível, independente do resultado, mesmo que não tenha dado jogo naquele momento, né? Não feche as portas nunca com o cliente, tá? Nunca, never. E envie um recapitulativo, um resumo do que aconteceu. Saiu da reunião, se o follow-up ele é eficiente, o primeiro gancho de conversação depois de um fato, depois de uma compra, depois de uma reunião, lembra que a gente falou lá no início, entre 24 a 48 horas, você tem o primeiro gancho do follow-up é o seguinte, o resumo, o detalhe do que foi acertado, né? Se ele fez uma compra, o detalhe do que ele comprou, se ele gostou, se ele tá gostando da experiência ou não, especialmente quando é algo mais personalizado, né? Aline, mais varejo, como é que eu faço? Tá, varejo você pode automatizar, inclusive. Ei, obrigada pela sua experiência aqui na nossa loja, esperamos você para um próximo momento, para o próximo café, para uma próxima compra. Tudo dá para automatizar quando eu trabalho em larga escala, que é o caso do varejo. Mas quando eu trabalho de uma forma mais única com o cliente, mais personalizada com o cliente, fica ainda mais fácil esse processo de enviar um resumo do que aconteceu, da experiência que nós tivemos ali naquele momento com o cliente. Então, se o follow-up ele for após uma reunião, por exemplo, uma conversa detalhada, manda um resumo dos principais pontos, manda um resumo dos principais passos acordados. Isso ajuda bastante a manter ambos alinhados com o valor agregado, com a proposta de valor do seu negócio, né? Isso é bem legal e é o primeiro gancho de conversação pós-encontro, né? Então, isso tudo você vai ativando a experiência da sua rede de networking. Você vai ativando a sua rede de networking. E para qualquer business, a rede de networking é o maior ouro de todos. Eu posso falar aqui muito sobre marketing, eu posso falar muito sobre vendas, mas se você não tem essa habilidade de conectar pessoas, estruturar um bom networking, você vai ter mais dificuldade para ter receita, para ter sucesso, para ter resultados. Tanto que grandes empresários sempre falam, me tirem qualquer coisa, mas não tirem meu celular, que ali tá a minha rede de network. Então o follow-up, ele tem esse mindset, né? O gestor de follow-up, gestor comercial, gestor de marketing, ele tem esse mindset, a importância sobre esses pontos. E por último, toques leves, tá? Quando eu for check-ins leves, o que eu quero dizer com isso, tá? Tem muito a ver com o item anterior que a gente tá falando de respeito. Então, em vez de ser agressivo no seu follow-up, você vai fazer check-ins rápidos, entre aspas, né? Como que a gente fala. Por exemplo, tá? Envia um artigo interessante, em vez de dizer, olha, você quer comprar, né? Você trabalha com moda, por exemplo, aí você tá lançando uma nova coleção, né? Você vai, em vez de você dizer pro seu cliente assim, olha, vem aqui, você pode dizer, né? Vem aqui, tem uma nova coleção, mas você já fez esse alerta, o cliente nem não respondeu. O que você vai fazer depois? Você vai mandar um artigo, né, de uma entrevista que você deu em algum lugar, de uma live que você fez falando sobre tendências. Você vai mandar um artigo, você vai mandar... É leve, é sutil, né? Então a gente não pode ser muito agressivo. Tem a ver com respeitar o time do cliente também, né? Então, esses são os pontos principais da estrutura de bom follow-up. Agora, dito tudo isto, nós vamos entrar para o próximo passo, que é dar os exemplos práticos para você entender o que a gente está falando na prática, tá? Exemplos de follow-ups que funcionam, que são eficientes. Tem a ver o quê? Tem a ver com comunicação assertiva, tem a ver com relacionamento, tem a ver com CNV, comunicação não violenta, algumas coisas que a gente já vem falando aqui. Vamos juntar tudo isso em exemplos maravilhosos de follow-ups eficientes para você ter aí de insight, passar essa live aí para os seus times de vendas, para os seus gestores, para os seus líderes, para eles ficarem com esses insights aqui dentro da cabeça sobre o que funciona, sobre o que não funciona, que os grandes fazem, o óbvio que os gigantes fazem, que a gente tem que fazer também, né? Então, por exemplo, vamos começar com um exemplo. Eu separei alguns exemplos para você, tá? E a gente vai ficar aqui os próximos minutinhos, nessa segunda parte da nossa transmissão, falando sobre isso. Olha só. Exemplo 1. Eu quero oferecer um serviço premium para um cliente, tá? O que você vai fazer? Um cliente, ele está interessado, faz de conta que ele está interessado em um tratamento facial basiquinho, tá? Você é uma estética e ele tá, um exemplo, tá? E ele está interessado no tratamento facial basiquinho. Qual seria a comunicação assertiva do vendedor, tá? Ou de quem tá, ou do profissional ali que está atendendo?
Eu percebo, isso aqui também poderia ser executado pela própria secretária, tá? Quando ela é bem treinada, percebe, tá? Eu percebo que você valoriza os seus cuidados com a pele e você prioriza a alta qualidade. Gostaria de sugerir nosso tratamento facial premium, que além de hidratar profundamente, utiliza ingredientes antioxidantes para combater o envelhecimento. Você notará uma diferença significativa nos resultados. E eu acredito que esse tratamento se alinhe perfeitamente com as suas necessidades. Né? Então, por que essa comunicação é assertiva? Porque o vendedor, que pode ser secretário, pode ser o próprio profissional da estética ali, ele reconhece o interesse da pessoa. Então, ele está conectando com a dor da pessoa. Ah, Aline, mas essa dor é a dor de todo meu paciente. Sim, você tem que estudar seu avatar, você tem que estudar a sua persona. Geralmente eles têm os mesmos problemas, né? E se tiver os mesmos problemas, te torna ainda mais especialista nisso, né? Então tá tudo certo. O vendedor, ele reconhece o problema do seu cliente. O ponto é a dor do seu cliente. Ele reconhece o interesse e a dor do seu cliente. E ele tem uma solução superior. Destacando, não minimizando aquilo que é o básico, mas sim destacando os benefícios específicos relacionados às necessidades do cliente, tá? No exemplo 2, vamos pro exemplo 2 aqui, tá? Lidando com uma objeção de preço. Quem nunca, né? A gente passa por isso direto, quem vende. Toda empresa, ela se sustenta por vendas e em algum momento você vai sentir que o cliente não está comprando de ti por questões de preço. Aí, você pode pensar assim, quem não compra, quem tem dificuldade de pagar meu produto, a empresa tem um auto reconhecimento muito grande, um alto valor agregado muito grande, já dispensa o cliente, né? Mas você pode fazer um teste antes, você pode tentar quebrar essa objeção, porque às vezes ele não quer pagar o preço porque ele não entendeu o valor do seu negócio, né? Então, lidando com a objeção de preço, bem comum, bem básico, tá? O cliente, ele acha que o teu serviço é caro, né? Não necessariamente, às vezes, porque ele não tem dinheiro, como eu disse, tá? Qual seria a comunicação assertiva? Entendo que o preço é uma consideração importante. O valor desse serviço reflete a qualidade dos ingredientes e a tecnologia de ponta que utilizamos. Posso garantir que você receberá resultados que justificam o investimento. Podemos também discutir opções de pagamentos que tornem isso mais acessível para você. Ou bônus, né? Poderia incluir bônus aqui também. Então, o cliente, ele tem que se sentir seguro na sua confiança. Esse é o grande jogo. Ele tem que se sentir seguro nos resultados que ele vai colher. Então, você pode estimular ele a refletir, tá? Vem cá. Mas se eu não garantir a qualidade, se eu não garantir o resultado, será que você vai cumprir os seus sonhos? Como é que você vai estar daqui a um ano se eu não conseguir executar com qualidade o que você precisa? Ou se eu baixar preço e não conseguir te dar o que você precisa? Então, essas reflexões, elas são importantes para manter o seu posicionamento mercadológico em cima dos seus princípios, em cima dos seus valores, não sendo ríspido em relação à sua negociação, mas também não baixando o valor para a pessoa no sentido de se prostituir. A pessoa ali, ela tem que entender a necessidade, o valor agregado que você tem. E aí você quebra a objeção. A gente paga caro para o que vale e a gente não paga quando a gente entende que não vale, né? Então, por que é essa comunicação assertiva? Porque o vendedor, ele reconheceu a preocupação do cliente, ele reconheceu, mas ele também justificou o preço, ele justificou com valor e qualidade, e ele ofereceu uma solução para facilitar, para ficar bom para os dois lados, a arte da negociação, bom para os dois lados. Ainda assim o cliente não quer, ok, aí a gente entra para aquele conceito de reflexão sobre, será que esse cliente é o perfil que eu desejo para o meu negócio? Né? Será que vale a pena eu insistir nesse cliente, ser chato, ser desrespeitoso com ele e ao mesmo tempo deixar de atender outros clientes que realmente precisam do meu negócio, que pagam o que eu valho? Será que vale a pena eu baixar realmente meu custo, meu preço e baixar a qualidade e botar em xeque o meu posicionamento mercadológico? Aí cabe essas reflexões, tá? Um exemplo de comunicação assertiva através de um follow-up, feedback construtivo, numa reunião, né, num projeto. Então, vamos imaginar a situação em que o membro da sua equipe não está cumprindo prazos, tá? Então, lembra, a gente está falando de follow-ups para o mercado em geral, tá? Público interno e público externo. Então, público interno, nosso objetivo sempre é a produtividade para aumentar a margem de lucro, né? Agilidade nos processos. Público externo é venda, né? Então vamos lá, o que a gente faz? Como é que a gente comunica? Como é que um gestor ou um líder
tem que vender, né, a ideia e buscar a proatividade do público interno através desse follow-up. Percebi que os últimos 2 projetos foram entregues após o prazo combinado. Sei que você tem muita competência, mas precisamos garantir que os prazos... Aqui eu usei a palavra mas, a gente não deve usar a palavra mas, tá? Sei que você tem muita competência, precisamos garantir que os prazos sejam respeitados para manter a nossa eficiência. Como podemos ajustar o programa para que você tenha todo o suporte necessário? Então, o gestor, ele aborda o problema, ele não é agressivo e ele busca uma solução conjunta. Aline, eu tô pegando o conceito de comunicação assertiva, que tem a ver com psicologia positiva, mas eu não sei fazer sozinho ainda. Vai lá para aquela transmissão que a gente fez sobre CNV, comunicação não violenta, tá? Isso aqui é a fórmula da CNV, gente. CNV, existe um fato, esse fato me gerou um sentimento que eu preciso compartilhar contigo, e a partir disso eu te faço um pedido. Essa é a fórmula da comunicação não violenta, estudada na academia hoje e implantada em muitas empresas internacionais. Porque funciona, porque assim minimiza os ruídos. Hoje as empresas, elas pedem produtividade porque por causa de mimimias, né? Ranços. Então isso aqui é uma comunicação profissional, transparente, acolhedora, CNV. Com o cliente também vale, aquele cliente que está confuso, aquele cliente que incomoda a equipe, mas é o cliente, é o nosso coração, é a nossa vida. Vamos respirar e trabalhar CNV, comunicação não violenta. Outro exemplo, negociando com antes de a gente encerrar, para você se inspirar, né? Segunda-feira maravilhosa, se inspirar para uma terça mais ainda. Negociando com o cliente, tá? O cliente, ele pede um desconto muito alto. Vê se já não aconteceu com você. Aí o que você faz, tá? O vendedor, olha só. Entendo, existe um fato, percebe? Bom dia, existe um fato, percebe? O cliente, ele pede um desconto muito alto. Meu Deus, vamos lá, vamos aplicar CNV, para quê? Para fazer o follow-up eficiente, tá? O que o vendedor vai fazer? Entendo que o desconto é importante para você, mas para garantir que não comprometemos a qualidade do nosso serviço, a gente pode oferecer uma solução, uma redução de 5% e incluir um serviço adicional como cortesia. Isso mantém o valor da nossa oferta e ainda agrega mais benefício ainda para você. Então o cliente, ele vai... Por que isso seria assertivo? Porque o vendedor, ele reconhece o pedido do cliente, ele mantém os limites da empresa, lembra que a gente acabou de falar? Posicionamento mercadológico, e ele oferece uma contrapartida que vai beneficiar mais ainda o cliente. De novo, a arte da negociação, bom para os dois lados. Eu não perco meu posicionamento, eu entendo e acolho o cliente com comunicação não violenta, eu faço follow-up pro meu cliente. Eu não abandono, eu sigo, né? Eu sigo a conversa. Vamos para um exemplo de marketing prático, tá? Eu estou fazendo uma campanha de e-mail. Eu já vou falar um exemplo de rede social para a gente encerrar. Eu estou fazendo uma campanha de e-mail, tá? Eu vou lançar um novo tratamento estético. Faz de conta que eu sou uma biomédica. E eu vou lançar um novo tratamento estético. E eu vou mandar um e-mail, vou mandar um WhatsApp para meus clientes, enfim. Descubra o segredo para uma pele radiante com o nosso novo tratamento exclusivo. Projetado para o rejuvenescimento, de revitalizar esse serviço. Esse serviço é ideal para você buscar resultados rápidos e visíveis. Reserve a sua sessão hoje e experimente os benefícios da nossa nova tecnologia avançada, que pode lhe proporcionar grandes feitos. Por que isso seria assertivo? Porque é clara, direta, destaca os benefícios, chama para uma ação imediata. Então é sempre assim, existe um fato, eu tenho um sentimento em relação a esse fato, e eu tenho um pedido, eu faço um pedido. A gente chama no marketing e nas vendas de CTA, Call to Action. Quando eu não faço um pedido no final, eu não estou cumprindo a minha comunicação assertiva com o cliente. Eu não ativo um gatilho de ação no meu cliente. Eu permaneço ele, eu deixo ele, faço ele permanecer numa zona de conforto. Isso tudo acontece na biodinâmica química ali, do inconsciente do cliente. Então, eu preciso ativar um gatilho no final, tá? Nas redes sociais, por exemplo, eu quero promover um serviço de depilação a laser, né? Tô usando muito hoje exemplo de estética, mas enfim, são coisas que acontecem no nosso dia a dia aqui, tá? Eu quero promover um serviço de depilação estética, vamos lá. Adeus pelos
adeus pelos indesejados. Com a nossa tecnologia de depilação a laser, você alcança uma pele suave e livre de pelos em menos sessões. Segurança, eficácia, resultados duradouros. Agende a sua consulta agora e diga sim a um verão sem preocupações. Agende a sua consulta agora, né? Sempre CTA no final. Isso é assertivo porque comunica claramente o benefício principal, o fato, elimina as dúvidas sobre a questão da segurança, que eu já sei que pode ser uma objeção que o cliente me traz. Então eu conheço, onde eu conheço meu público, eu conheço objeções, eu já coloco ali na comunicação, né? E inclui uma chamada, que é o que a gente sempre fala que é extremamente importante. Um anúncio no Google, eu vou querer fazer um anúncio no Google AdWords, tá? Eu quero fazer um anúncio no Google AdWords. E eu preciso captar leads para minha clínica estética, eu preciso captar leads, tá? Leads, né? Potenciais clientes que eu preciso tirar ali do ambiente digital e colocar no meu. Como é que seria uma comunicação assertiva? Transforme a sua pele com os melhores especialistas, tratamentos faciais avançados, resultados visíveis, agende uma avaliação gratuita, né? Então, transforme a sua pele com os melhores especialistas. Fato, tá? Tratamentos faciais avançados e resultados visíveis. O meu penso em relação a isso. O meu sentimento, né? Entre aspas, em relação a isso. Agende a sua avaliação, o pedido, o call to action. Isso é uma adaptação da comunicação não violenta também, da CNV, também para o Google AdWords. Por isso que funciona. E é a forma que os marqueteiros usam, que os vendedores usam, da copy perfeita, tá? É uma comunicação direta, é uma comunicação que enfatiza a expertise do negócio, os resultados visíveis, no caso, né? E inclui uma ação clara no final, que é o que faz funcionar. Agende uma avaliação gratuita. Aline, é um detalhe botar call to action no final, é um detalhe que faz toda a diferença no jogo. Como eu já te falei, mexe na biodinâmica ali, é a psicologia da comunicação que a gente chama. Então, todos esses conceitos de CNV, você pode aplicar, de comunicação assertiva, você pode e deve aplicar em todas as esferas de follow-up com o seu cliente. Cliente esse interno e externo, seja uma pós-reunião de produtividade, seja para vender. E esse é o jogo, Mas você tem que fazer follow-ups. Você tem que fazer follow-ups programados, seja pela automação, quando você trabalha com uma carteira muito grande de clientes, seja quando você pode fazer de uma forma mais personalizada. A estratégia de follow-up faz parte do encantamento. Lembra que a fase do encantamento, pra gente encerrar, é a última fase da jornada de relacionamento do seu cliente dentro da empresa. Lembra, tá? Eu já fiz muitas transmissões sobre isso. A jornada do cliente começa pela atração, desperta o interesse em você, atração, manutenção, ativação, que é o momento de venda mesmo, e encantamento, pós-venda. Esse encantamento, as empresas geralmente fazem isso aqui, ó, e aí elas perdem oportunidades, perdem cliente, o processo de comunicação, de marketing fica caro quando eu não olho para a fase de encantamento, é muito mais barato eu manter o cliente do que captar novos, já provei isso para você em várias transmissões aqui, então vamos olhar com carinho e atenção essa fase do encantamento. Dito isso, espero ter te colocado mais sementinhas, mais insights de prosperidade no seu marketing, nas suas vendas, para você trabalhar um pouquinho melhor, um pouquinho mais, toda semana, todos os dias, e fazer a diferença no mercado e ganhar essa vanguarda, essa liderança, que é o que a gente quer, a liderança mercadológica, tá? Te desejo uma excelente segunda-feira. Amanhã a gente volta cedinho, 7h37. Às vezes eu me passo um pouquinho, gente. Às vezes eu chego 7h40, tá? Mas entre 7h37 e 7h37 eu tô aqui, tá? Pra você, pra dar mais insights. A gente tá junto aí trabalhando marketing, vendas, enfim, nas suas estratégias mercadológicas, no seu sucesso, na sua liderança. Até amanhã.